Olá! Nossa aula de hoje será o estudo sobre os arcos e ângulos na circunferência. Para que a gente possa começar falando sobre circunferência, os arcos e os ângulos da circunferência, vamos relembrar um pouco sobre os elementos existentes na circunferência. Então, a circunferência, ela tem alguns elementos. Nessa primeira circunferência que eu tenho aqui, eu trouxe a representação do raio. O raio é o segmento de reta que parte do centro da circunferência até a sua extremidade. Então, eu tenho aí um segmento de reta CB ou BC, que representa o raio da circunferência. Nesse segunda circunferência, eu tenho a representação das cordas. As cordas são os segmentos de retas da circunferência que partem de uma extremidade à outra sem passar pelo centro, certo? Ela é traçada em qualquer lugar da circunferência, mas que não passe pelo centro. Então, eu tenho aí dois exemplos de cordas, dois segmentos, DE e o segmento AB, que representam cordas da circunferência. E nessa terceira circunferência, eu tenho a representação do diâmetro. O diâmetro é o segmento de reta que parte de uma extremidade até a outra da circunferência, passando pelo centro. O diâmetro, ele é o dobro do raio, ele é 2 vezes o raio. Se o raio, por exemplo, for 5 centímetros, o diâmetro vai ser 10, que é o raio 2 vezes. Então, a gente tem aí a representação do que é uma corda, um raio e o diâmetro da circunferência. Como nessa aula a gente falará sobre arcos e ângulos, eu vou começar falando aqui sobre o ângulo central. O ângulo central é aquele ângulo formado no centro da circunferência. É aquele ângulo onde o seu vértice está no centro da circunferência. O centro aí é o O, e eu tenho um ângulo 50 graus. Então, esse ângulo ele é representado como o ângulo central da circunferência. E o arco AC, ele vai ter a mesma medida do ângulo central. Então, é importante que a gente saiba que o ângulo central ele é igual ao arco. Então, eu posso afirmar aqui que o valor de D é 50 graus. Esse D, ele representa o arco. Então, o valor dele é de 50 graus. Nesse segundo exemplo, a gente já tem algo mais elaborado, né? A gente não tem o valor de cara desse arco. Eu tenho aí que o ângulo central é de 45 graus e que o arco é de 2x mais 5. Só que eu tenho que saber que o valor do ângulo central é o mesmo valor do arco. Então, daí eu posso montar uma equação, pegando o arco, que é 2x mais 5, e igualando o valor desse arco ao valor do ângulo, que é 45. Então, 2x mais 5 igual a 45. Tenho aí uma equação de primeiro grau, que vou resolver até encontrar o valor dessa variável x. Então, o primeiro passo é eu passar esse 5 para o segundo membro. Então, vai ficar 2x igual a 45 menos 5. Resolvendo, 2x é igual a 40. É isso? E agora, para finalizar, vou pegar esse 40 e dividir pelo 2, que está aqui acompanhando o x. Está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 40 dividido por 2. 40 dividido por 2 é 20. Então, eu encontrei aqui que o valor de x, desse valor desconhecido, é 20. Se eu voltar ali para a equação, aqui para a circunferência, e substituir esse x aqui no lugar dele, vai ficar 2 vezes x, ou seja, 2 vezes 20, 40. 40 mais 5, 45. Aí eu provo, né, que o arco ele vai ter valor igual ao valor do ângulo central. O ângulo escrito é o ângulo cujo vértice toca na circunferência. O ângulo escrito é o ângulo em que ele vai estar aqui tocando na circunferência.
Então, eu tenho aqui nesse primeiro exemplo, um ângulo inscrito que mede 76 graus. E eu quero descobrir o valor desse arco, que está aí em vermelho, esse arco AC. Aí, o que eu preciso saber? O ângulo inscrito, ele é a metade do arco. Ou seja, o ângulo inscrito, ele é igual ao arco dividido por 2. Posso também afirmar que o ângulo inscrito vai ser metade do ângulo central, já que o ângulo central, ele é igual ao arco, não é isso? Então, o que a gente precisa saber? O ângulo inscrito é igual ao arco dividido por 2. Então, quem é o ângulo inscrito nessa minha circunferência? 76, é isso? 76, ele é igual ao arco, vou chamar esse arco aqui de x, ao arco dividido por 2. É dessa forma que a gente monta as equaçõezinhas de ângulos inscritos. O ângulo inscrito é igual ao arco dividido por 2. Daqui eu vou fazer meio pelos extremos e resolver a minha equação. X é igual a 75 vezes 2, que é 150 graus. Então, esse é o valor do arco AC. Temos aqui do lado um outro exemplo de ângulo inscrito, que eu coloquei envolvendo o ângulo central, certo? Mas o que a gente precisa entender, saber que esse arco aqui, ele é igual a esse ângulo central, que aí na imagem é x mais 55. Então, eu vou usar o mesmo raciocínio que eu mostrei agora para vocês. Vou pegar o ângulo inscrito, que é x mais 15, esse aqui que eu estou circulando, x mais 15, o ângulo inscrito, sempre eu começo por ele. Ele vai ser igual ao arco dividido por 2. O arco vai ter o mesmo valor que esse ângulo aqui central, x mais 55. Então, x mais 55 sobre 2. O ângulo inscrito é igual ao arco dividido por 2. Feito isso, vou resolver minha equação. Como ela é fracionária, eu vou fazer meio pelos extremos. Para quem liga, multiplica. Vou começar pegando esse x mais 15 e multiplicando pelo 2 lá de baixo. Aí, esse 2 vai multiplicar cada um desses elementos. 2 vezes x, 2x. Mais 2 vezes 15, 30. Igual a x mais 55, eu vou apenas repetir. X mais 55. Ok? Vamos organizar aqui, que ficou muito feio. X mais 55, né? Vou repetir aqui o segundo membro. Agora é só resolver, organizar a minha equação. Vou passar esse x para o primeiro membro, então vai ficar 2x menos x igual a 55 menos 30. 55 menos 30. Agora, eu vou só resolver. 2x menos 1x, 1x. 55 menos 30, 25. Então, determinei aí o valor de x, que é igual a 25. Se eu voltar ao ângulo central e ao ângulo inscrito, e eu substituir o x por 25, eu vou ter aqui no ângulo inscrito 25 mais 15, 40. E vou ter no ângulo central 25 mais 55, 80. 80. Isso. Aí, o que a gente sabe? Que o ângulo inscrito é metade do ângulo central, né? Então, 40 é metade de 80. Ok. Agora, vamos falar sobre os ângulos cujos vértices não pertencem à circunferência. Esses tipos de ângulos, eles podem ser classificados como o ângulo excêntrico interior e o ângulo excêntrico exterior. O ângulo excêntrico interior é aquele que vai ter o ângulo dentro da circunferência. Nós vamos ter duas retas se cruzando dentro da circunferência e formando um ângulo. Então, ela é bem simples. O que a gente precisa saber? Que esse ângulo, que estará dentro da circunferência, ele é igual
a soma dos arcos dividida por 2. Então, eu tenho aqui um ângulo alfa, no primeiro exemplo, e os arcos 35 e 75. Então, o que eu vou fazer? Alfa, que é o ângulo, ele vai ser igual a 35 mais 75 dividido por 2. Aí, a gente soma e divide por 2. 75 mais 35, 110. 110 dividido por 2, 55. Então, eu descubro que o ângulo interno, aí, o ângulo excêntrico interior, ele mede 55 graus. A gente tem aqui um segundo exemplo, um pouquinho mais elaborado, porque temos termos desconhecidos, né? Então, quando a gente tem termos desconhecidos, a gente vai trabalhar com equação. Mas a gente segue o mesmo raciocínio. O ângulo excêntrico interior, né, o ângulo, ele será igual à soma dos arcos dividido por 2. Então, eu vou começar o ângulo, 30 graus, então 30 é igual à soma dos arcos, então eu coloco 2x mais x mais 30, dividido por 2, então sobre 2. Sobre 2. Eita, que coisa feia, peraí. Sobre 2. Isso. Vou ajeitar aqui também, que isso é um 30. Deixa eu apagar e ajeitar, porque esse 3 está parecendo um 2. X mais 30. Ok. Agora eu vou resolver a equação fazendo o meio pelos extremos. É isso. Esse segundo membro aqui não está multiplicado para ninguém. Eu já vou juntar esse 2x mais esse x, que vai ficar 3x. 3x mais 30. Não é isso? 3x mais 30 é igual a 30 vezes 2. Vou pegar o 30 e multiplicar pelo 2, que vai dar 60. Agora, eu vou resolver. Vou passar esse 30 para o lado do 60. Então, 3x é igual a 60 menos 30. Ok? 60 menos 30 é 30. Então, 3x igual a 30. E agora, para finalizar, eu vou dividir, não é isso? X, vou trazer aqui para o lado. X é igual ao 30 dividido pelo 3. Sempre a gente pega o que está no lado do x e traz dividindo. 30 dividido por 3, 10. Então, eu descubro o valor de x, que é 10. Ok? Vamos ver agora o ângulo excêntrico exterior. O ângulo cujo vértice vai estar fora da circunferência, certo? Cujo ângulo vai estar fora da circunferência. Nesse caso, a gente vai dizer que esse ângulo externo, ele é igual à diferença entre os arcos dividido por 2. Ou seja, o ângulo, que aí nesse exemplo é 20, então 20, é igual à diferença entre os arcos, então a gente pega o arco maior menos o arco menor, que aí é alfa, e divide por 2, certo? É bem simples também. Na outra, quando o ângulo for interno, a gente soma os arcos. Quando o ângulo for externo, a gente subtrai. Nesse caso, como eu tenho o valor desconhecido aqui do arco, eu vou fazer o meio pelos extremos. Vai ficar 80 menos alfa, que eles não estão ligados para ninguém, igual a 20 vezes 2, 40. Vou passar esse 80 para o segundo membro, para junto do 40, vai ficar 40 menos 80. 40 menos 80 dá menos 40, então menos alfa, meu alfa está muito feio, mas isso é um alfa, é igual a menos 40. Como ambos os lados estão negativos, a gente multiplica mentalmente por menos 1 e podemos dizer que alfa é igual a 40. Então, eu descobri aí a medida do arco menor, 40. Nesse segundo exemplo, a gente vai agora descobrir, no caso aí, o valor do ângulo, né? O ângulo que está fora, o ângulo exterior. Então, eu vou usar o mesmo raciocínio.
o ângulo é igual à diferença entre os arcos dividida por 2. Quem é o ângulo? X. Então, x é igual. Aí eu pego o arco maior, x mais 30, menos o arco menor, que é 20. Então, x mais 30 menos 20 sobre 2. Ok. Vou fazer meio pelos extremos, novamente. Aqui também. Vai ficar x mais 30 menos 20. Só que eu já vou juntar esse 30 menos 20. Então, vai ficar x mais 30 menos 20 é 10, não é isso? Então, x mais 10 igual. Aí, multiplico esse 2 vezes x, 2x. Resolvendo a equação, o que é que eu vou fazer? Vou passar o 10 para o segundo membro e o 2x para o primeiro. Então, x menos 2x é igual a menos 10. Agora, eu vou resolver. X menos 2x vai dar menos 1x, igual a menos 10. Como ambos os lados estão negativos, novamente, multiplico por menos 1 e x fica igual a 10. A gente multiplica por menos 1 quando a variável está negativa e eu preciso que essa variável fique positiva. Então, eu descobri aí o valor do x, do valor do termo desconhecido. Se eu voltar para a circunferência e substituir o x por 10, esse arco aqui vai ficar 10 mais 30, que é 40. Aí, 40 menos 20, 20. Então, eu descubro aqui, 20 dividido por 2, 10. Descubro, né? Confirmo aqui que o valor do ângulo, ele é a metade da diferença entre seus arcos.